Olá, pessoal. Hoje aqui com meu amigo Guilherme Rangel, na segunda edição do nosso ManoCast. Queria aqui agradecer a todos que ouviram a primeira edição, que nos assistiram, tiveram vários comentários no Instagram. Eu fiquei muito feliz porque tivemos uma audiência muito boa. E hoje aqui com meu amigo Guilherme, meu companheiro de longa data de Hospital Ferreira Machado, hoje como diretor clínico do Hospital Ferreira Machado, também já foi diretor clínico do HGG, ou seja, é um colega que tem uma vasta experiência em gestão. Tenho muita admiração, carinho e respeito por ele, não só como gestor, mas também como colega e como médico. E hoje a gente vai fazer aqui um bate-papo leve, descontraído, abordando alguns assuntos aí de relevância no que diz respeito ao Hospital Ferreira Machado em particular. E eu queria tirar algumas dúvidas aqui, que eu inclusive tenho, porque esses avanços que ocorreram no Hospital Ferreira Machado, muitos deles eu não estava mais dentro do hospital, porque eu já estava na Secretaria de Saúde, principalmente o novo protocolo que vocês implementaram. Eu estou aqui também com meu amigo Gilberto, que tem a sua digital em todos esses avanços. Eu queria que os dois aqui me explicassem para os ouvintes aqui como é que isso vem acontecendo, porque após a implementação desse novo fluxo, o Lean, né? Uhum. Eu tenho recebido elogios constantes e os resultados a gente vê aí, né? Que são os corredores vazios, um fluxo de atendimento muito mais rápido. Aí eu queria ouvir aqui, dar um bom dia ao meu amigo Guilherme, eu queria que ele explicasse um pouco para a gente e para todos que estão nos assistindo aí, como que funciona isso. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Maninho, bom dia, Gilberto. Bom dia. Bom, o Lean foi um programa que veio para somar muito, né, no nosso dia a dia. A gente está indo para quase 3 anos de corredores vazios no Ferreira Machado, fruto de muito trabalho, um trabalho árduo e cansativo, mas que gerou fruto, né? Dr. Arthur, que é nosso superintendente, escreveu o Hospital Ferreira Machado no Lean, que é um programa do SUS, do PROAD, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês e outros hospitais. A gente ficou em parceria com o Sírio-Libanês. E esse programa visava melhorar o fluxo de atendimento e de internações na emergência, especificamente na emergência nessa primeira fase, né? O Lean tem várias fases. E nessa primeira fase o objetivo era desafogar o pronto-socorro, né? E para fazer isso a gente tinha que acertar vários pontos que estavam em desacordo, né, com o que o pessoal do Sírio entendia como correto para o programa dar certo. Então a gente foi a São Paulo, a gente teve um curso intensivo lá, fomos eu, Gilberto, Felipe e Arthur, e a gente meio que aprendeu e viu alguns resultados de como que ficaria o hospital caso tudo desse certo, né? Então, das nossas barreiras era o engajamento profissional, que para isso dar certo, toda a equipe do hospital, desde o médico ao faxineiro do hospital, aos serviços gerais, eles tinham que estar engajado nisso, né? Material humano, né? O material humano sempre é importante para que tudo aconteça, porque se não houver engajamento das pessoas, por mais bonito que seja o projeto, eu acho que ele não consegue ir adiante, né? Não funciona. Exatamente. E a gente ficou por praticamente 1 ano, né? Foram 6 meses presencial e mais algumas reuniões online do pessoal de São Paulo vindo aqui a cada 15 dias, fazendo reuniões exaustivas com toda a equipe. E nesse meio tempo a gente foi implementando coisas que a gente já tinha ouvido falar, né, mas que nunca tinha colocado em prática, né? E o Lean, ele vem da engenharia, né? Então quem implementou o Lean foi o
o presidente da Toyota, a fim de melhorar a produtividade deles, e isso foi adaptado à rede de saúde. E aí a gente conseguiu, por meio de reuniões, de implementações de Kanbans, de reuniões diárias, matutinas e vespertinas, com as equipes dos plantões, dizendo tudo que estava, que a gente chama de huddle, né? Tudo que a gente estava pendente naquele dia. De manhã a gente colocava, à tarde a princípio estava solucionado. Então isso foi ajudando muito o nosso fluxo. Os médicos demoraram um pouco a entender esse fluxo, mas quando entenderam, o negócio andou mais rápido, mais fácil. Assim como todos os outros profissionais. A gente teve as nossas lideranças, né, nossas coordenações também abraçaram isso, foi muito importante. Né? Então a gente tem profissionais excelentes lá dentro e graças a Deus e a eles a gente conseguiu obter sucesso. E isso não foi uma coisa que foi implementada, né? Isso é implementado diariamente. Então se a gente não mantiver a pegada e o engajamento, de nada adianta. É quase como uma quebra de paradigma, não é isso? No que diz respeito ao fluxo assistencial dos pacientes que entram e até a saída deles do hospital do que vinha acontecendo antes, vamos dizer assim. Sim, a gente criou alguns setores novos, extinguiu o que a gente achava que era certo e que, na verdade, com essa nova implementação a gente viu que não era certo, então é que a gente conseguiu fazer alguns setores de passagem de pacientes, e só o simples fato de você trocar um nome e mudar um pouco o fluxo, o negócio fluiu muito bem. Deixa eu ver se eu entendi, porque me parece que eu vi esses exemplos em algumas vezes. Muitas vezes, quando eu trabalhei lá no Hospital Ferreira Machado, mas aí a gente vai falar aqui, eu vou falar daquela época caótica que a gente vivia, que você viveu junto comigo, como colega plantonista. Muitas vezes a gente pedia um exame e às vezes o exame já estava pronto e levava 2 dias, porque a gente tinha que ir atrás do exame. É mais ou menos por aí, não é isso, Guilherme? Então, a gente chegou a ter 60 a 70 pacientes no corredor. Né? Exatamente. Isso é totalmente desumano, né? Sim. Paciente trocando fralda, recebendo alimentação, tomando banho no meio do corredor. E uma das coisas que a gente conseguiu mudar foi isso, né? O que você está falando em relação a exames, a gente conseguiu fazer umas mudanças também, né? Questão de laboratório, questão do setor do SADT, né? Que é o Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapia. E as pessoas entenderam o que a gente precisava. Então hoje, com 1h30, você tem um resultado do exame de sangue, coisa que às vezes até o hospital particular você não tem. Você demora. E aí a gente consegue, porque a gente formou como no Lean, existe uma unidade de decisão médica, onde o paciente pode ficar até 6 horas ali dentro. Existe uma unidade que a gente chama de boarding, que é como se o paciente tivesse a indicação de estar internado, ou de ser internado ou ser transferido, ele vai para esse setor para aguardar. E existe uma unidade de curta permanência, onde o doente pode ficar até de 48 a 72 horas ali para ter uma decisão de ter alta, né? A princípio a decisão é de alta, né? Por exemplo, chegou um quadro de hipertensão. Ele em 6 horas não conseguiu resolver, então ele vai para essa curta permanência, a pressão dele vai ser estabilizada, e aí, depois de estabilizado, no dia seguinte ele vai embora. Ele não precisa estar internado no hospital ou ser transferido de hospital para isso, a não ser que apareça alguma coisa, alguma patologia mais grave, né? E a Simples troca, né, a nomenclatura disso com os funcionários engajados ali dentro. Quando chegou o resultado de um exame, a gente tem um fluxista que pega esse resultado e leva no médico. Ele precisa de reavaliação. Esse paciente tem que ser reavaliado em até tantas horas. Então ele é reavaliado e aí toma-se decisão. Ele vai ser internado, ele vai ficar aqui por 24 horas, ele vai de alta. Então a gente conseguiu organizar esse fluxo e concomitante a isso,
a gente conseguiu também organizar os andares, né? Em relação a decisões médicas nos andares. Porque se você não consegue dar alta para o paciente ou transferir o paciente que está no andar, você não consegue subir o paciente que está na emergência. Então, a gente conseguiu formar equipes de rotina muito efetivas, que ontem, por exemplo, de uma enfermaria foram liberados 5 pacientes. Inclusive, o médico me ligou hoje para poder dizer, e hoje já tinham 5 pacientes no lugar dele. Então, o fluxo é intenso, né? Então, mediante essas altas é que a gente consegue fazer o hospital rodar. Como a gente fala, né, Gilberto, a saúde não para, né? A gente atende resolve 10 problemas, 10 casos hoje, amanhã vão ter mais 10 ou mais 20, enfim. Exatamente. Nós, enquanto gestores, eu até entendo que essa é uma das questões que determinam o sucesso da gestão atual da saúde, no qual o nosso prefeito Vladimir, o nosso vice Frederico, pôde, né, ser muito assertivo na composição da equipe, né, cada um ali na sua função. Mas tem uma característica, até aproveitando nessa questão toda de reformulação, de emergência do Ferreira Machado que foi organizada, e a organização também dos outros espaços do hospital, como as enfermarias, tem uma questão que nós que já trabalhamos em outras gestões, inclusive o Guilherme, que foi já gestor do HGG, agora diretor clínico do Ferreira Machado, você já foi chefe da ortopedia lá atrás e agora esteve enquanto presidente da fundação também um período, depois como subsecretário. A grande questão que eu vejo, comparando as gestões anteriores, e gestões anteriores eu vou falar aí nas últimas 2, 3 décadas, eu acho que o grande sucesso é que essa equipe ela foi atrás de conhecimento, ela foi atrás de informação, porque o que acontecia lá atrás, né? Com outros gestores, não vou citar nome aqui, mas outros gestores, quando o Hospital Ferreira Machado estava cheio, eles abriam espaço e colocavam os pacientes ali para esconder o paciente, né? Vamos dizer, abriu uma enfermaria nova, colocava os pacientes ali e tirava por um período os pacientes dos corredores. Só que o que acontece? Tem que ter um fluxo. Não adianta eu transferir o paciente do corredor para uma enfermaria e não tirar o paciente daquela enfermaria para os novos pacientes que estão chegando no pronto-socorro. Porque senão, tem que ter uma porta. Nós temos uma porta de entrada, mas também tem que ter uma porta de saída. E a grande questão é como fazer isso. Porque as pessoas sempre tentavam fazer de forma empírica ali, do dia a dia, da maneira mais fácil, que é simplesmente abrir um espaço, colocar mais equipe e ir crescendo o hospital de uma forma desordenada. E que no fim não dava certo. Você liberava o corredor do hospital por 1 semana, 2 semanas, mas depois lotava de novo. Porque não tinha uma metodologia aplicada àquilo. E basicamente foi o que a gente foi em busca. A gestão foi em busca. A gestão vai em busca de conhecimento. Quando a alta gestão da fundação, do Ferreira, vai para São Paulo estudar, no Sírio, que é um hospital de referência, né, em saúde no nosso país, a gente está buscando conhecimento e formas que já existem para a gente implantar na nossa cidade e fornecer para a nossa população o que é de melhor a nível de gestão hospitalar. A gente vai aonde deu certo, aonde está dando certo, busca conhecimento. Exatamente. A gente ter o esforço e a vontade de ir em busca desse conhecimento. A gente não precisa inventar a roda, né? Alguém já fez certo, alguém já sabe como fazer para ter êxito. A gente precisa ir lá e buscar esse conhecimento e aplicar na nossa cidade. E eu acho muito importante que a gente enfatize aqui, para quem está nos assistindo, que esse fluxo de saída é um fluxo que é feito dentro de todos os critérios. O paciente não simplesmente sai, é jogado na rua, isso é muito ou recebe alta a esmo. Ele é feito de uma maneira técnica, criteriosa, porque o que acontecia é que antes, muitos pacientes eles ficavam muito tempo no hospital, mas sem necessidade de Exatamente. E aguardando o exame, aguardando uma revisão do médico.
é o que a gente monitora hoje com dados. A gente monitora, por exemplo, o tempo de resultado de uma tomografia, de um exame de laboratório. Por quê? Às vezes o paciente, ele está, como o Dr. Guilherme falou, ele está na unidade de decisão médica, que a gente chama de UDM. Ele está ali esperando um resultado para o médico lá reavaliar e ver se ele precisa internar ou só vai, por exemplo, prescrever um remédio que ele vai poder tomar em casa. Se a gente agiliza esse processo, ele vai ficar menos tempo no hospital e vai possibilitar que quando um outro paciente chegue, a gente tenha um local para acomodar esse novo paciente. Então, basicamente, é isso. E pegando um pouco do que você falou aí do nosso vice-prefeito e do nosso prefeito, é muito bom você conseguir trabalhar com respaldo, né? De você saber que as pessoas acreditam em você e você colocar aquilo em prática tendo respaldo para aquilo acontecer. Então, eu, em outras gestões, não vi isso acontecer. Então, até quando o próprio Maninho me convidou, né, para assumir a direção clínica do hospital, eu estava bem desacreditado por já ter vindo de uma situação, né, anterior no HGG, que eu fui diretor clínico e depois superintendente, e que não tive respaldo para trabalhar. E eu vim um pouco desacreditado, ele falou, não, acredita que vai dar certo e a gente vai vencer. Então, trabalhar com esse respaldo é muito importante e fica fácil de você trabalhar. Você tira uma preocupação. Então, você fica livre para fazer aquilo, aquela ideia, aquele sonho que está na sua cabeça, e você fica livre para sonhar aquilo, obviamente, dentro da nossa realidade, né? Foi muito bem lembrado isso, Guilherme. Eu queria também te agradecer por você ter confiado em mim, ter confiado no nosso prefeito, porque eu também confiei nele. Num primeiro momento eu também achei que tudo isso que a gente vem fazendo seria impossível, porque a gente já veio de outras gestões e a gente era exatamente isso aí que você falava. E isso aconteceu muito parecido, o seu caso foi muito parecido com o de Arthur também, que Arthur participou da gestão anterior, na verdade não por indicação política, mas num período caótico que na verdade não tinha quem assumisse. Foi quase como o salvador da pátria ali, mas eu via o sofrimento de Arthur porque ele não tinha respaldo, não tinha interlocução nenhuma com quem na verdade podia resolver o problema, né? Porque às vezes você está ali na frente, mas é igual te jogar na guerra e te dar um estilingue. É isso que acontecia. Hoje não. Hoje, os nossos gestores macro, leia-se o prefeito e o vice-prefeito, eles nos dão meios para que a gente possa executar o trabalho na ponta e atender a população com dignidade, com a dignidade que ela merece, né? Eu vou além dessa questão que vocês estão falando, um diferencial é um incentivo na formação, tanto dos gestores quanto dos profissionais, né? Nós nunca tivemos dificuldade com o prefeito, com o vice-prefeito, de conseguir incentivos para que a gente pudesse ir a São Paulo estudar, ir a congressos, né? E são nesses momentos que nós adquirimos ferramentas de gestão para que a gente possa aplicar e fazer a diferença na gestão do município. Porque a minha formação inicial é de psicólogo, eu fiz uma pós em administração, mas boa parte da nossa vivência, às vezes a gente não aprende no banco da faculdade. Vocês fizeram medicina e estão fazendo gestão. A gente precisa ter ferramentas, a gente precisa de formação. E uma formação que, na minha opinião, ela é muito mais eficiente quando a gente vai naquelas pessoas que já estão executando corretamente, como aconteceu no caso do Sírio, né? Que eles já estão aplicando, já validaram as ferramentas, já sabem que vai dar resultado. É diferente você sentar num banco de faculdade e ler livros. Nem sempre o que a gente aprende na prática, naquele universo, numa cidade que tem uma cultura diferente, às vezes um hospital que tem uma mão de obra não muito nova, já com um certo tempo de profissão, pode apresentar mais resistência. Então, assim, quando você aprende de quem já fez e já obteve resultados, é diferente. Então, o prefeito... Aprendeu com erros. Exatamente. Então, assim, o nosso prefeito Vladimir, o Frederico, eles sempre incentivaram isso, essa busca de ferramentas para que a gente traga de outras cidades, de outros estados, o que há de melhor em gestão pública, para que a gente possa aplicar aqui, em Campos.
E, na verdade, a aplicação no Hospital Ferreira Machado não foi uma coisa simples, porque a gente tem diversas especialidades. A gente é um hospital referência em trauma, né? O fluxo de pacientes ortopédicos e neurocirúrgicos é muito grande. Então, são pacientes que eles ficam mais presos no hospital, né? E encabeçado aí pelo nosso doutor Maninho, que está sempre na ativa lá, relacionado no que se refere aos ortopedistas. Nós temos o doutor Vitor Modesto hoje também como o nosso coordenador. Então, a gente conseguiu fazer um fluxo desses pacientes ortopédicos, né? Que é o que mais fica preso no hospital. Então, às vezes, você vê muita crítica. Às vezes, por exemplo, o prefeito ele coloca uma foto da reforma do Ferreira Machado. Aí você vai ver um comentário lá, porque fulano está aqui há quanto tempo, tanto tempo, não consegue operar. Se ele não operou, é porque ele teve um motivo para não operar. Seja uma infecção de pele que não conseguiu operar. Porque se você coloca uma prótese num paciente desse, a prótese vai infectar, ele vai ter que reoperar e vai ficar grave e pode até virar óbito. Então, às vezes, muita gente não entende isso, né? Muita gente, às vezes, vem criticando algumas coisas que talvez, procurando a gente lá ou procurando a coordenação do serviço, isso aí ficaria mais fácil de resolver, porque às vezes fica essas picuinhazinhas de rádio corredor, né? E quem pode ajudar a resolver isso acaba não tendo nem conhecimento do que está acontecendo. Muitas vezes eu sou questionado com relação a isso, porque muitas vezes a gente tem um paciente X que teve uma alta precoce ou foi transferido e o outro que não foi, justamente por causa disso que você colocou aí, muito bem colocado. Tem sempre um porquê. Às vezes ele está com uma infecção que não permitiu que ele fosse operado ou que fosse transferido, uma lesão na pele, algum problema clínico que ainda está em tratamento para ser compensado, para que possa ser submetido ao procedimento. E depende da complexidade da lesão também. E muitos pacientes às vezes chegam e a gente descobre doenças neles lá, como por exemplo, o paciente caiu, quebrou o fêmur. Aí você vai ver que ele quebrou o fêmur, mas ele tinha uma lesão patológica desse fêmur. Ele tinha uma neoplasia em algum lugar que teve uma metástase óssea, ele quebrou o fêmur. Então já muda a complexidade do paciente. Muita gente às vezes não entende isso. Né? E essas questões, até aproveitar, quem estiver ouvindo, a direção do hospital está aberta a receber essas demandas e tentar solucionar da melhor forma possível. Existe uma ouvidoria, não é isso? Existe a ouvidoria do hospital. Para a pessoa perguntar e questionar, porque sempre tem uma explicação. Essas dúvidas são muito frequentes. E Maninho, o paciente ficar lá dentro, para a gente, é prejudicial tanto para o paciente quanto para a gente, que a gente não consegue rodar o leito. Ninguém tem o objetivo de manter o paciente lá dentro. O objetivo nosso, esse fluxo, tudo isso que vocês falaram aqui, que Gilberto colocou, que vocês foram para fora para aprender, justamente para que esse paciente não fique ali de maneira desnecessária. Fique o mínimo de tempo possível, lógico, com uma alta segura, mas o mínimo de tempo possível. A gente tem que ser o mais efetivo e eficiente no atendimento a esse paciente, para que a internação dele não seja prolongada de forma desnecessária, né? A gente não quer manter o paciente lá, e esse ortopédico, quer casa. E esse ortopédico, inclusive, ele faz exame de sangue, raio-x de tórax, eletro, muitos fazem ecocardiograma, ganham um risco cirúrgico. Ou seja, a cirurgia não é feita a Deus dará, ela é feita com critérios. Às vezes os pacientes não se incluem no critério de risco cirúrgico, o risco cirúrgico é muito alto, e aí ele às vezes não é operado, a família é chamada para conversar, dizendo que o risco-benefício não compensa da cirurgia. Então, assim, envolve muitas coisas. Então, às vezes, por a gente zelar muito, né, que é o nosso dever, a gente acaba descobrindo patologias que a família não sabia, que o doente não sabia, e aí isso acaba atrasando um pouco, mas não por nossa causa, né? Por causa das comorbidades que o paciente tem. Sim. Importante também, nessa questão cirúrgica e relativa ao Ferreira Machado e o atendimento dele, é que nós estamos reformando 3 salas de centro cirúrgico no 5º andar, que hoje nós funcionamos com 3 no 2º, que vai ficar apenas para fazer as cirurgias de emergência, né? Dos pacientes que chegam, né, vítimas, às vezes, de acidente, nesse sentido. E a gente vai ter 3 salas cirúrgicas no 5º andar,
que são salas que a gente vai promover cirurgias eletivas. Disponibilizar para cirurgias eletivas. Isso vai aumentar ainda mais o fluxo, esse fluxo de saída de pacientes, porque eles vão, além deles poderem ser operados nos hospitais contratualizados de referência, que é um ponto importante também na nossa gestão, esse melhor relacionamento com os contratualizados, é um marco também na gestão do governo Vladimir Garotinho, que nos permite que a gente consiga fazer isso que a gente está fazendo, de rodar mais o leito, porque os hospitais, a gente tem para onde mandar. A gente também vai conseguir aumentar o número de procedimentos cirúrgicos dentro do próprio Hospital Ferreira Machado. Isso vai ser um grande ganho para a população. Eu falo para a ortopedia também como um todo, porque o Ferreira é um hospital de emergência ortopédica, porta aberta ortopédica, não só para o município de Campos, como também para os municípios vizinhos. Né? E voltando à questão do Lean, o nosso trabalho foi reconhecido pelos consultores do Sírio-Libanês e a gente foi aprovado para a fase 2, a gente já está inscrito na fase 2, né, que pega mais a parte de centro cirúrgico e enfermarias, né? Isso. Então, o trabalho não vai parar. Então, a tendência é sempre melhorar. O nosso entendimento, a nível de gestão macro, principalmente da rede de urgência e emergência, é que nós temos 2 pilares. Uma é a parte de infraestrutura, que basicamente é o que está sendo feito. Por exemplo, no Ferreira Machado, nós trocamos todo o mobiliário médico do Ferreira Machado lá no início do governo já. Todas as camas, cadeiras de acompanhante, que estava tudo sucateado. Estamos reformando e ampliando a emergência, centro cirúrgico. Então, um primeiro passo é esse, a gente dá infraestrutura, condição de trabalho profissional. Só que, a gente sempre fala, a infraestrutura é o corpo, né? É o corpo. Tem que ter uma mente, tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização, tem que ter uma governança sobre aquilo. E nesse sentido, por exemplo, que entra o Lean, com as ferramentas de planejamento, de organização, porque não adianta a gente ter, né, material, equipamento, infraestrutura, e não saber o que fazer de forma eficiente com aquilo. Então, eu acho que essa é a grande diferença, o grande diferencial da gestão hoje do município. Voltando a dizer, ratificando, que nós buscamos conhecimento para que nós possamos oferecer de forma mais eficiente e eficaz à população com a condição de trabalho que nós temos, que é boa. Nós temos uma rede hoje, uma infraestrutura hoje excelente, nós temos equipamentos e nós estamos se planejando, organizando e aprendendo para executar os nossos serviços e oferecer o melhor à população, otimizando aquilo que nós construímos ao longo desses 3 anos. O HGG, por exemplo, ele está todo reformado, né? Todo reformado, equipado, tudo novo. Então, assim, tendo essa condição de trabalho, a nossa missão passa a ser extrair o máximo possível dessa infraestrutura. Então, assim, às vezes é aquele exemplo, é igual você ter uma BMW e não saber dirigir. Exatamente. Né? A gente hoje tem um parque tecnológico, uma infraestrutura em algumas das nossas unidades de ponta. E a gente precisa ser efetivo com isso que nós temos. É por isso que é tão importante a inscrição no Lean, buscando trazer esses consultores, esse conhecimento, né, de uma grande metrópole como São Paulo, de um grande hospital como o Sírio, para a nossa cidade. O Ferreira já vai para a fase 2, sendo aprovado, e o HGG foi inscrito na semana passada na fase 1, que é o que o Ferreira já passou. Agora a gente aguarda a avaliação, né, que é um programa do Ministério da Saúde, em parceria com esses hospitais de referência no país. Agora a gente aguarda a avaliação, a análise, né, das documentações que foram enviadas relativas ao HGG, para ver se ele vai ser aprovado, para iniciarmos também esse processo do Lean no HGG, que sem dúvida também vai trazer muitos avanços, assim como trouxe para o
para o Ferreira Machado. E esse avanço, quando a gente fala, é um avanço, na minha opinião, um avanço técnico, de gestão, de dar ferramentas para os nossos profissionais que já são de excelência, para que eles possam fazer gestão. Porque, como eu mencionei, na nossa faculdade a gente não aprende. A fazer gestão. A gente aprende a tratar o doente. Mas tem uma outra missão muito importante, que é essa missão de gerir espaço, gerir equipamentos, gerir o serviço, gerir o tempo, né? Gerir os dados, as pessoas, e isso a gente precisa de conhecimento para fazer com eficiência. Não é fácil, é um trabalho árduo, mas que quando funciona, Dá resultado. dá uma satisfação tremenda você entrar todos os dias naquele hospital, aquele corredor vazio, aí te remete a um passado recente de um caos total de pacientes no corredor até a portaria principal. E isso, até pessoas que têm plano de saúde, às vezes, porventura, precisam utilizar para um trauma, alguma coisa, às vezes vêm comentar, falam, nossa, aquele hospital tá totalmente diferente, parece um hospital particular, vazio. Eu acho que para vocês que estão lá todo dia, vocês já começaram, eu diria, a acostumar com o que é o certo, né? Que é o que hoje existe. Mas eu, particularmente, quando entro ali, muitas vezes eu vou na parte da direção, da presidência, falar com vocês, mas quando eu rodo os corredores, eu ainda fico, digamos assim, feliz, mas ainda sem acreditar que eu estou dentro do Hospital Ferreira Machado. Desconfiado. Eu fico olhando para cima, olhando para os lados, porque realmente eu ainda vivi muito dentro da minha memória o hospital como ele era antes, aquele caos, com pacientes no corredor, a gente passando visita em doente ali no corredor, tomando banho, fazendo suas necessidades, ou seja, uma situação totalmente indigna, né? A gente pode usar esse termo. Mas eu ainda não consegui me acostumar. Vocês já devem estar mais acostumados, porque estão 2 anos vendo aquilo ali. Eu agora, maninho, vou achar estranho se eu for no hospital e ver algum paciente no corredor. Incomoda. Aí, incomoda. Isso aqui vai me incomodar agora. Como às vezes você tem uma maca de um paciente que está aguardando o exame, e esse paciente está fazendo o que no corredor? A gente recebe diariamente, 3 vezes ao dia, o mapa de leitos do hospital. E aí a gente vê que tem vagas, né? E vai que esse paciente está fazendo... Não, ele só faz um exame e está voltando para um OPH, ou para UPA, ou para algum outro... Às vezes está na porta do médico que está aguardando para atender. Exatamente. Mas você já entra e isso já incomoda. Mas antes não. Antes era ali o leito dele. Ele ficava eram camas, não eram macas. Tinham até camas nos corredores. Não, eu lembro que a gente via os pacientes ali onde batia o ponto. A gente fazia o ponto biométrico. E tinha as plaquinhas na parede. Leito tal, leito tal. Exatamente. Isso é um passado não tão distante assim, mas que é muito importante que a gente enfatize, porque isso é fruto de um trabalho árduo. Eu parabenizo aí a vocês dois aqui, porque foram figuras muito importantes na implementação e no que vem acontecendo, e conseguiram expandir isso para as outras unidades, porque uma vez isso ocorrendo no Hospital Ferreira Machado, começou o prefeito passou a não aceitar mais isso nas outras unidades. Se é possível fazer em um hospital, é possível fazer em outros locais. Dando como exemplo o que aconteceu no Hospital Ferreira Machado. Então, eu parabenizo muito a vocês. Eu tenho muito orgulho disso, porque isso as pessoas podem achar que é fácil, que na verdade é o correto, né? Isso é o correto. Mas nós nos acostumamos, aí eu digo por mim que eu me acostumei com o que é, e ainda está na minha memória ainda aquela situação antiga ainda. Mani, eu não sei se você se recorda, mas o dia que nós fizemos uma operação lá, mudando o fluxo e tirando os pacientes do corredor do Ferreira Machado, eu não sei se nós ligamos para você ou você ligou para a gente, né? Mas a gente conversou no telefone, a gente comunicou o que estava fazendo, os pacientes estavam saindo dos corredores, e a gente fez de uma forma estratégica que a gente sabia que eles não iriam voltar,
porque teve planejamento, não foi uma forma descoordenada e nem seguindo exemplos do passado. A gente não estava abrindo uma enfermaria para esconder paciente. O pessoal ficou pensando isso na época, teve vereadores que falaram... Vários vereadores foram lá, eu vi... Procuraram aonde... Chegaram a olhar debaixo das camas para ver se tinha alguém. Porque devia ter paciente ali. Eles entraram mesmo, isso é fato. E eu me lembro perfeitamente dessa ligação sua. E eu falo aqui, não tem vergonha de falar isso, que eu achei que isso não seria possível. Eu duvidei de você. Porque no passado, em alguns vários momentos... tentaram, né? Em alguns momentos, nós fizemos isso. O corredor ficou vazio. Eu me lembro na gestão anterior que por um momento eu consegui esvaziar o corredor, mandando os pacientes para Santa Casa e tal, dei alta. No dia seguinte encheu de novo. Isso é verdade. Eu estou narrando fatos. Eu fui no dia, na época elogiado, eu mandei uma foto do corredor. No dia seguinte durou 24 horas. Então eu achei que isso não seria possível. Meus parabéns, Gilberto. Não, a gente fica muito feliz, mas antes de comentar novamente sobre o episódio, assim, da gente conseguir de fato fazer isso de forma sustentável a longo prazo, como o Dr. Guilherme falou, de 3 anos, eu queria falar que você mencionou nessa questão de levar isso para outros hospitais. Na mesma ligação você falou, nós precisamos fazer isso no HGG também. Sim. Porque a gente não pode ficar com Ferreira Machado ali vazio e o HGG cheio. Então a gente deu um suporte ao HGG também para orientar e eles também conseguiram 2 semanas depois zerar o corredor. Então assim, é possível, né? Com conhecimento, com estratégia, isso passou a ser uma meta. É possível. Isso passou a ser uma meta, a ser alcançável. E hoje é difícil até a gente imaginar que isso um dia possa voltar. Eu acho que não vai se aceitar mais isso. Uma promessa que nós fazemos é que enquanto nós estivermos na gestão da saúde do município, isso nunca mais vai ocorrer. A gente, lógico, não pode falar numa linha temporal, uma cronologia a longo prazo, porque gestão e resultados, eles são feitos com pessoas, não são feitos com uma estrutura, uma sala, uma cama, um equipamento. São pessoas que fazem isso. E tem pessoas que sabem fazer e tem pessoas que sabem desfazer, né? Isso que às vezes é triste, porque às vezes podem pensar assim, o legado que essa gestão deixou foi tirar pacientes do corredor, foi organizar fluxo. Às vezes a gente vê pessoas e gestões que não se preocupam com a população e querem entrar e desfazer tudo de bom que aquela gestão anterior fez. Então, assim, mas é um compromisso, é uma promessa que enquanto nós estivermos à frente aí da gestão, a população pode ficar segura que a questão é avanço. Nós sempre vamos progredir. Nós nunca vamos regredir. Então, esse passado, ele não volta enquanto nós estivermos aí à frente da gestão da saúde. Eu fico muito feliz, honrado, agradeço muito a vocês dois por nos ajudarem a escrever essa história, porque como você falou, nós vamos deixar um legado para essa cidade. E eu fico muito feliz com isso, porque eu costumo dizer às vezes que a gente morrer, todo mundo vai morrer um dia, né? Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de viver, passar sem ter vivido de verdade, sem passar pela vida, pela terra, por esse plano espiritual, sem ter deixado um legado, né? Sim. Eu acho que nesse ponto a gente pode bater no peito, a gente que eu digo nós aqui, que nós vamos deixar um legado na saúde do nosso município. Quem entrar, quem nos suceder, vai ter uma responsabilidade muito grande. Sem dúvida. E um ponto que eu queria destacar é que tudo isso que nós temos conquistado, lógico que tem uma alta gestão, nós temos uma hierarquia, né? Vindo inicialmente em relação ao prefeito, Vladimir, que dá as coordenadas macros, o Frederico também, temos o nosso presidente, Dr. Arthur, porém, a gente também não pode deixar de reconhecer o engajamento de toda a equipe. Nós temos lá, por exemplo, no Ferreira Machado, a equipe GAP, né, que é da gestão do Lean,
propriamente, mais próximo e mais engajado, que foi para São Paulo fazer o treinamento. Tem o Daniel, a Rúbia, o Alexandre, o Washington. São pessoas que agregaram muito na nossa visão. Vestiram a camisa. Vestiram a camisa e agregaram muito para desenvolver e realizar, tirar do papel aquilo que nós aprendemos e colocar em prática. E junto a eles se somaram os coordenadores de fluxo, que é uma equipe de enfermagem que organiza o fluxo do hospital, os administradores do hospital de plantão, que também estão engajados. Então, assim, talvez seja onde eu me sinto mais feliz e realizado, que é fazer com que toda a equipe entenda a importância de colocar em prática algumas metodologias e algumas coisas que nós aprendemos, porque eventualmente nós, a nível de gestão, nós podemos passar, mas a gente deixou várias sementinhas ali, várias pessoas, apesar de nós 3 aqui sermos concursados, nem sempre a gente vai estar na gestão, às vezes a gente vai estar só no nosso vínculo. Mas nós mudamos a mentalidade das pessoas dentro do Ferreira Machado hoje. E essa mudança de mentalidade é o que nós temos é o que vai dar sustentação a longo prazo para que a gente não venha a ter corredores cheios novamente. Até numa mudança de gestão, porque terá resistência. Se alguém hoje entra no hospital, na gestão do município, vai ter resistências com os funcionários. Sim. Vai ter resistência. Se quiser fazer o que é errado, se quiser colocar paciente no corredor, os nossos próprios funcionários não vão deixar. Porque os funcionários hoje aprenderam e sabem o benefício que é a gente ter uma organização dentro do hospital, ter um fluxo dentro do hospital. E sabe por que isso também é muito bom? Porque trabalhando de forma eficiente, organizada, a gente trabalha menos. Hoje, dentro do nosso pronto-socorro, nós temos menos pacientes internados por uma gestão eficiente. Com isso, os funcionários têm mais tempo para atender aquele paciente de forma mais atenciosa, o médico também de forma mais atenciosa. Hoje, no máximo ali no nosso pronto-socorro, a gente vai ficar ali, eu acho, entre 30, 40 pacientes, tirando a UI e a UPG, a gente vai ficar nessa faixa. Antigamente eram mais de 100. Então imagina, você está num campo de guerra. Eu acho que não chega nem a 30. É como o Guilherme falou, eu também vivi isso. 80 pacientes ortopédicos, muitos no corredor. Como que a gente vai conseguir passar visita direito? Sim, dá uma atenção. E uma coisa que não foi comentado, isso tudo também gera uma economicidade, né, de medicamento, de material, de insumo, né, para a fundação. Então é menos dinheiro que se gasta com materiais que às vezes você não teria que gastar para um paciente que está ali que não tinha necessidade de estar ali. Sim. Né? Medicamentos, às vezes, vamos ter que fazer 10 dias de antibiótico venoso para esse paciente. O paciente com 2 dias já está melhor, pode seguir para um tratamento ambulatorial, um medicamento oral. Isso antigamente não era feito. A maioria ficava completando os dias, sendo que você já tinha critério para mandar esse paciente para casa, né? Então, mas foi o que você falou. Acho que as pessoas, a partir de agora, não vão aceitar mais o inverso. E nesse ponto, só para, de repente, a gente pegar esse gancho e caminhando para o fim, é que até o Dr. Maninho, enquanto subsecretário, conseguiu implantar alguns projetos, e talvez o mais relevante dele tenha sido o SOS Coração, que também nos auxilia na emergência, né? Porque o paciente hoje que chega infartado, ele vai ter um fluxo muito mais eficiente, muito mais ágil, tanto para salvar a vida dele, quanto para a gente também não ter o desperdício de recursos hospitalares. Né? Partindo desse gancho aí, queria que o Guilherme falasse um pouquinho sobre como que é esse fluxo do SOS Coração na ponta, porque é ele que vivencia isso. Eu, como você falou, tenho muito orgulho disso, que ajudei a implementar o projeto SOS Coração, não do ponto de vista técnico. O projeto, a ideia veio do Dr. Halim, que me procurou. Esse projeto já vinha sendo implementado na rede privada, na rede privada do município. Eles conseguiram implementar esse projeto e ele me procurou dizendo que seria possível que esse projeto fosse implementado também na rede pública. Me trouxe o projeto
E eu levei adiante e tenho muito orgulho de ter conseguido colocar em prática, porque tem ali a minha caneta, o meu CPF nesse projeto. E é muito interessante, voltando ao ponto que eu estou enfatizando aqui. Existiam soluções para a saúde do município há décadas. Estavam aí, passaram gestores, gestores que a população de Campos conhece, que muitas vezes se tornam vereadores e tal, e tiveram a oportunidade de tirar do papel esse tipo de projeto, né? E eu não entendo por que não fizeram, né? Não proporcionaram isso à população. É a mágica que o prefeito faz, né? Teve que procurar Dr. Maninho no governo Vladimir Garotinho. Isso é verdade. Mas como é que ele consegue, né? É a pergunta que não quer calar. E é a diferença dessa gestão, porque a gente vai atrás e quando a gente sabe que são projetos que vão fazer o bem para a população, vão salvar vidas, a gente não mede esforços para tirar do papel, como é o SOS Coração, no qual você pôde participar e, de fato, proporcionar esse serviço para a nossa população e salvar mais de 200 vidas. Mais de 250 vidas até a última semana. Aí, Guilherme, fala aí pra gente aí como é que é esse projeto na ponta, porque eu entendi quando me foi trazido a ideia e nas várias discussões na qual você participou de muitas delas, ativamente, inclusive dando opinião, colocando o que poderia dar certo, o que poderia dar errado, como hoje ele funciona na ponta, porque a gente entende que é um projeto que está funcionando bem, mas eu sempre falo, existem elos de ligação que têm que estar conectados para que a gente consiga atender o paciente lá na ponta, muitas vezes em lugares até distantes, com dor precordial, e que seja feito o diagnóstico de infarto agudo no miocárdio, e num período aí de até 2 horas, esse paciente está dentro de uma mesa de centro cirúrgico para desobstruir a artéria com um leito de CTI reservado. Eu queria que você falasse como é que você vivencia isso na ponta. E se esse projeto Lean também está ajudando na prática a implementação dele. O fato da gente estar organizado, né, do ponto de vista de fluxo, com certeza ajuda muito. E nós não somos referência para paciente clínico, nós somos referência para trauma. Só que quando, né, você tem uma emergência vermelha, né, aquela família vai procurar, né, o hospital mais próximo e a gente, obviamente, recebe esse paciente. Né? O paciente chega no hospital, né, rapidamente ele é diagnosticado, com 45 minutos a gente tem resultado de exame de sangue e eletro, o paciente já está medicado. Né? E existe um fluxo determinado pelos hospitais, né, que é Santa Casa e Álvaro Alvim, das equipes sobre aviso, e é 24 horas, que seja 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da tarde, e aí esse paciente diagnosticado como um infarto, né, é em condições de entrar numa mesa de hemodinâmica para desobstruir, foi o que você falou, e no mais tardar em 2 horas ele já está nessa mesa, né, você tem um tempo... Na cardiologia dizem que tempo é miocárdio. Miocárdio é músculo, né? Então, miocárdio é um músculo do coração. Então, quanto mais tempo isquemiado, mais lesões vão ter e mais morbidade esse paciente vai ter. Maior vai ser a morbidade desse paciente. Então, quanto mais tempo passa, mais esse miocárdio vai morrendo. Então, essa rapidez com que as equipes se aprontam, né, e o diagnóstico é dado... Um paciente que a gente viu no Ferreira, né, que inclusive era um conhecido meu, eu estava lá na emergência, inclusive não estava de plantão, mas estava lá, né, conversando com os administradores lá. Então chegou um pai de um amigo que rapidamente foi feito eletro e tudo, e em 40 minutos ele estava dentro do Álvaro Alvim, com o Dr. Jamil, inclusive eu que levei esse paciente, e foi desobstruído, né? Teve outras complicações não relacionadas ao coração, mas SOS Coração não tem palavra para descrever o que ele impacta na nossa vida, de você conseguir tirar rapidamente o paciente do hospital para o tratamento, como para o próprio paciente, para o familiar desse paciente que está lá fora agoniado, né? De uma dor no peito, com o braço dormente, e a pressão em 20, 22. Sim.
e sem saber que tá infartando, porque para muita gente infarto é igual a morte, né? Sim. Então a gente está conseguindo abortar isso, abortar esse pensamento, e como a Aninha falou, 250 vidas salvas não é pouco não. E Maninho, eu acredito que assim, você sendo talvez o grande, né, responsável por esse projeto, porque foi quem executou. Muitas vezes você tem muitas ideias, mas ideias não salvam vidas, né? Ideias que não são executadas não salvam vidas. E você é o responsável, teve a coragem, tomou a decisão junto com o nosso prefeito de tirar isso do mundo das ideias e executar. Tirar do papel. Eu acho que é muito gratificante, né, Da mano? mesma forma como nos mutirões, né? É um exemplo muito parecido. O SOS Coração foi muito parecido com o que aconteceu com os mutirões. Quando eu levei a ideia para ele, quando ele me perguntou como fazer para acabar com as filas, tanto no núcleo como também dar vazão a esse grande número de pacientes ortopédicos, por exemplo, que ficavam no corredor do Ferreira Machado, porque a gente não tinha, por Ferreira Machado, por mais que a gente tente, não dá para operar todos os pacientes ali, porque é um hospital de emergência aberta. E aí a ideia dos mutirões também foi minha, eu levei a ele colocou em prática, foi o exemplo da SOS Coração. O SOS Coração, a ideia não foi minha, até porque eu não sou hemodinamicista, me trouxeram a ideia, mas vieram a mim para que eu colocasse em prática, levando ao prefeito, levando a Dr. Paulo Irando, que também foi incansável, porque entendeu a dimensão desse projeto, mas é importante que se enfatize. Maninho, essas Esse projeto ideias foi tentado há mais de 30 anos. Então, é isso que eu estou falando. Essa ideia desse projeto já é antiga e ninguém nunca tinha colocado isso no papel. Então você pode. Tirado, né? Então você pode bater no peito e ter o mérito de ter ajudado a salvar mais de 250 vidas. Porque não adianta, né? Ideia todo mundo tem. Agora, colocar em prática, calar os críticos, né? Porque muita gente critica, os pessimistas de plantão. Tem aquele grupinho do contra que quer que dê tudo errado. Que não, a gente viveu isso, né? A gente viveu isso. Inclusive, eu me lembro perfeitamente que Halim me ligou um dia à noite, já chateado. Olha, eu acho que só eu e você queremos que esse projeto vá adiante, vamos esquecer isso. Eu falei, não, calma que ele vai adiante. Parabenizo a todos da equipe da saúde, porque eu não fiz isso sozinho, lógico, eu simplesmente levei adiante, acreditei, fui incansável em marcar reuniões, em permanecer. Várias dificuldades foram colocadas no decorrer das conversas, porque são dificuldades que existem de fato. Uma delas, que é já a primeira, é o conhecimento técnico do colega de plantão, que muitas vezes está atendendo numa unidade distante, que muitos não têm especialidade em cardiologia, são recém-formados, de fazer o diagnóstico correto do infarto para que ele seja enquadrado dentro do projeto, porque eles não são todos infartos, é um determinado tipo de infarto que pode ser enquadrado. Então, ou seja, foram vários, a disponibilidade de ambulância, enfim, foram vários. O leito de UTI disponível nos hospitais contratualizados, a equipe médica de plantão, tudo isso foi levado e a gente discutiu. Parabenizo toda a equipe da saúde que conseguiu colocar esse projeto em prática. Quando eu levei, fui incansável, o prefeito acreditou. E aí, aquilo, né, Guilherme? Isso foi tentado há mais de 30 anos mesmo. Entrou gestor, saiu gestor. Doutor Jamil, inclusive, vou convidá-lo aqui, doutor Jamil, doutor Cadu, doutor Paulo Irando, para falar bastante sobre isso e para ele dar o depoimento dele, porque isso realmente foi tentado há mais de 30 anos. Agora, teve que ser no governo Vladimir Garotinho, né? Sim. Aí é aquela figurinha que a gente vê, como é que ele consegue? Ontem eu estava falando que, de fato, assim, quando a gente vê todas as realizações, o slogan do governo serve muito bem, né? Uma nova história. Nós não olhamos para o passado e trabalhamos. Construímos uma nova história, uma história assertiva, de muitos benefícios para a nossa população,
falando assim, né, lógico, principalmente da nossa área da saúde. Então é muito gratificante fazer parte dessa equipe e agradecer ao prefeito, ao vice-prefeito, a oportunidade, né? É o que o Frederico fala, nós somos o Dream Team, né? E também com o prefeito e com o vice, como eles são, da envergadura deles e com a disponibilidade, a garra que eles têm. E como o Guilherme falou no início aqui, eu gostaria de repetir e enfatizar. Não basta só a gente querer, a gente ter ideias, a gente tem que ter respaldo dos gestores macro. É isso que o prefeito e o vice-prefeito nos dão. Então, o prefeito Vladimir, meu amigo pessoal, mas ele me permite sonhar. Ele me permite sonhar, porque muitas coisas dessas foram um sonho. O mutirão da ortopedia que a gente realizou com mais de 2.000 procedimentos, cirurgias por vídeo, próteses de quadril, de joelho, para mim era um sonho. Sempre foi um sonho. Se tornou realidade. Você, nesse sentido, então, Maninho, que a gente está falando assim, no seu período aí enquanto gestor, você foi um grande realizador de sonhos, né? Não só seus, mas de outras pessoas que trabalham na saúde, né? Isso deve ser muito gratificante. Volto a dizer o que eu falo sempre. Aí o mérito disso é do prefeito e do vice. O prefeito me convenceu, eu não acreditei, Guilherme. E nem você. Na verdade, eu lembro quando eu te chamei, eu lembro disso perfeitamente. Estava conversando lá no Repouso, lembra? E você falou para mim, rapaz, eu não quero não, isso aí eu vou ter respaldo, eu já estou calejado, é muito problema, ser gestor é muito complicado. Porque quando você é médico e você dá um plantão, por exemplo, por mais complicado que seja o plantão, acabou, você vai embora. Quando dá 7 horas da manhã, acabou o problema. Para o gestor, não, o problema continua ali. São 7 dias na semana, 24 7 dias na semana, né? E isso é um fato que você reconhece enquanto gestor, porque você me falou isso é verdade. Você passou períodos onde você era gestor, que você também tem certeza, como bom tecnicamente, pessoa humana, de caráter, que você gostaria de ter colocado em prática e não conseguia. Ou seja, como você num primeiro momento não acreditou, eu também não acreditei. Eu achei difícil. Eu falei para ele, você vai acabar com a nossa vida, mas eu acreditei e graças a Deus mesmo, que é Deus acima de tudo, a gente está aí. Eu reconheço que a gente tem que fazer muito. Sim. Isso é fato, a saúde não para, mas a gente está no caminho. Eu tenho muita convicção, eu acordo todo dia, olho para frente, na certeza de que a gente está no caminho certo. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos caminhando para o final. Eu queria agradecer a presença de vocês dois aqui, 2 companheiros, 2 amigos. Ao longo dessa jornada aí, desses 3 anos e pouco de governo, nós sempre estivemos juntos, enfrentamos muita dificuldade. Isso é muito gratificante, eu poder estar aqui hoje, agradecer a vocês, porque só a gente sabe o que a gente passou. Para que tudo isso que está sendo hoje implementado, tornando-se realidade, o que aconteceu por debaixo dos panos, vamos dizer assim, por trás. Atrás das cortinas, né? Parece que é fácil quando... É fácil, mas não é fácil. Foram muitas noites sem dormir, muitas discussões, muitas vezes por discussões essas, não discussões... Para progredir, né? Para progredir no intuito de encontrar solução, porque o conflito de ideias às vezes existe, mas sempre no intuito de fazer o melhor, que é entregar uma saúde de qualidade à população. Eu não só agradeço, e aqui eu queria agradecer em especial hoje a Guilherme, porque Guilherme é um dos grandes responsáveis por tudo isso que vem acontecendo, porque é quem fica ali na ponta no Hospital Ferreira Machado. Queria te agradecer muito, Guilherme, por você ter acreditado em mim, ter acreditado no prefeito, ter embarcado nesse sonho. O Gilberto, eu já falei, já agradeci outras vezes, porque eu me lembro também quando eu fui te procurar para que a gente também embarcasse nessa. E vocês acreditaram em mim, acreditaram no prefeito, e é por isso que a gente está aqui hoje. Então eu só tenho a palavra, o que eu tenho para fazer hoje, para falar para vocês hoje, sucintamente, é um muito obrigado.
Então, Maninho, eu que agradeço a você por estar podendo fazer parte dessa nova história, né? De fazer parte dessa equipe fantástica lá que a gente tem no Ferreira Machado, na Fundação. E isso aí serve tanto de crescimento profissional como pessoal, né? Então a gente cresce muito, esses conhecimentos que a gente adquire o dia a dia. Então, o agradecimento é meu pela confiança no meu trabalho e pelo respaldo que você sempre deu para poder a gente executar aquilo que a gente pensa e quer colocar em prática. Obrigado, Maninho, mais uma vez aí por estarmos juntos e pela oportunidade, né? É muito gratificante fazer parte dessa gestão. E você, eu já falei várias vezes, foi a questão da equipe, lógico que o Vladimir e o Frederico tiveram um papel muito relevante, mas você também, porque muitos dos quadros que estão hoje na parte macro da saúde foram escolhidos por você, como eu, Guilherme, Arthur. Então, assim, você mais uma vez se revelou um bom formador de equipe. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade, né? Porque senão a gente não estaria aqui fazendo tantas realizações para a nossa população. Agradeço a vocês e vamos em frente e bora trabalhar. Bora. Bora trabalhar.